sexto capítulo de Mentes que Amam Demais, eu quero refletir com você sobre relações das quais estamos o tempo inteiro pisando em ovos. Pessoas que exigem atenção, exigem de nós um comportamento sempre perfeito. E que num determinado momento, se você errar, ou se você for você mesma, e esse ser você mesma não agradar esta pessoa, tudo pode se quebrar. E essa instabilidade gera em você um estado de alerta. Esse tipo de relação acontece na sua vida? Se você tem relações próximas assim, está vivendo assim com seus filhos, ou com seus pais, ou com parentes ou amigos, esse sexto capítulo e esse livro, de forma dirigida e analisada, é para você. Pessoas com traço ou transtorno de personalidade borderline não aprenderam a lidar com o preenchimento natural da sua própria vida. Não aprenderam, não criaram um repertório, não construíram um fortalecimento de ego, de consciência, ao ponto de lidar com esse vazio e necessitam de atenção plena o tempo todo. E toda a atenção é pouca. E parece que quanto mais atenção você dá, mais atenção eles precisam. E num determinado momento, caso você fale com esta atenção, muitos podem desencadear um pensamento atrás do outro. São pensamentos que desencadeiam pensamentos, que desencadeiam. E parece que sabemos, parece que aprendemos, mas quando criança, muito do nosso imaginário, muito da nossa fantasia é parte do nosso desenvolvimento. O grande desafio é fazer a passagem por uma infância saudável, uma adolescência pela queda do paraíso e entrar numa idade adulta sem demasiadas fantasias ou ilusões. Qual é o preço e o impacto de se evitar a realidade? O que você presentifica na sua vida, que muitas vezes sabe que deveria estar diferente, mas evita. E tudo parece muito maior. Acho importantíssima essa parte do livro que nos ajuda a entender o quanto pessoas com instabilidade de humor podem ter aí uma hiperreatividade às situações relacionadas a pequenas ou insignificantes problemas no dia a dia. E principalmente o quanto isso está ligado à baixa autoestima dessa pessoa. Então vamos dar um exemplo que se você manda uma mensagem e essa mensagem não é respondida na hora, se você faz um convite e esse convite muitas vezes ele é mudado, ou você se frustra diante de algo que foi esperado de uma relação. Às vezes você não tem toda a atenção que você precisava ou que você esperava. E de repente aquilo se torna é uma hipérbole, né? Um aumento, é muito grande. O que pessoas que sentem essa hiperreatividade, esse mal-estar, essa instabilidade, né? Vou, não vou, agrado, não agrado, vou com essa roupa ou vou com aquela, assim. Pessoas com traços ou com transtorno de personalidade borderline têm uma grande ausência de identidade própria. Elas não aprenderam a fazer escolhas de forma segura. Elas sempre fizeram escolhas para agradar, para ser aceito, para ser amado. Então elas pegam e vão formando como uma coxa de retalho, pegando ali algo de pessoas das quais elas admiram. E isso às vezes se torna uma montanha russa insustentável, porque muitas vezes elas não se sentem sendo elas mesmas. E aprender a lidar com as partes mais difíceis, aonde eu me canso na relação, ou eu me canso no projeto. Às vezes eu começo apaixonada, uma faculdade, uma relação,
Vou morar num lugar, eu tô apaixonado por aquele lugar e de repente aquilo cai. E é nesse momento que eu começo a construir algo sólido. E essas pessoas, na grande maioria das vezes, não tiveram apoio ou não aprenderam a lidar com situações que são muitas vezes desprazerosas, desagradáveis nas suas relações. É aquele momento onde a escola fica difícil, aquele momento onde dentro de casa ou situações ou trabalhos ficam difíceis, a própria faculdade fica cansativa, os nossos casamentos, as nossas relações não são tão mágicas, empolgantes, e é aí que se aprende a ser adulto, a amar. Percebe que os extremos não são saudáveis? Então eu não tenho que me obrigar o tempo inteiro a seguir uma escolha, muitas vezes das quais eu posso estar ajustando, mas também ficar mudando toda hora, né? Então são pessoas que estão eternamente começando novas relações, eternamente mudando de lugar, eternamente mudando de profissão, mudando de emprego, mudando de estilo. E eu sei que às vezes isso leva um tempo para se encontrar. Teoricamente, lá na adolescência seria o momento de criar essa identidade, por isso os adolescentes têm tanta dificuldade. O vazio existencial é maior. A presença dos pais, a presença dos cuidadores e formadores de opinião, com um sentido de vida, valores de vida, propósito e princípios alicerçados em valores. Então, cuidado aí você, que às vezes começa uma relação, pode ser de amizade, muito empolgada e a pessoa é perfeita. E de repente ela passa a ser a pior pessoa do mundo, ou você então vê todos os defeitos possíveis naquela pessoa porque ela não entregou aquilo que você esperava. Cuidado aí se mesmo você, tendo todas as suas solicitações atendidas, se sinta aí o que a gente chama de um saco sem fundo, tudo parece pouco. E cuidado também se você não está disposto a ter um pouquinho de trabalho, ou seja, aquela empatia, de ter tempo, paciência para as necessidades dessa pessoa que você convive, que você se relaciona. Muito cuidado, porque pessoas com esses traços aprenderam e insistem em idealizar, em fantasiar e esperar muito das relações. Essas pessoas, se você se relaciona com elas, ou se você se sente identificando em algum momento com alguns dos comportamentos descritos aqui, tendem a se relacionar com pessoas com traços perfeccionistas, obsessivos compulsivos, pessoas narcisistas e psicopatas. Qual a diferença de cada uma delas? A gente vai ver no próximo vídeo, porque é importante que você entenda por que às vezes eu me apaixono, me encanto por pessoas assim. Talvez porque elas sejam seguras demais. Pessoas instáveis costumam procurar muitas vezes pessoas que são fortes, pessoas que apresentam a solidez que elas não têm. O grande cuidado numa relação assim é você buscar no outro algo que você precisa desenvolver em você. E nesse momento, o encaixe dessa relação pode sim gerar uma química fortíssima, uma química esquemática. E caso você não tenha limites, ou não aprenda a ser flexível, ou não aprenda a ter consciência daquilo que lhe convém, aquilo que te nutre pode sim te destruir. Aquilo que é o remédio pode se tornar um veneno na sua vida.